Conexão Sapiens, a ciência desvendando você. Podcast número 20 da fase inicial de síntese, área socialidade. Uma história de duas jornadas humanas. Oi pessoal, muito bom estar de volta hoje no episódio 20. Barking up the wrong tree é uma expressão em inglês que significa estar latindo para a árvore errada, utilizada quando acreditamos que a pessoa está na direção errada e não tem consciência disso. Assim como o cachorro que perseguiu um gato ou um esquilo, que subiu na árvore e já pulou para outra árvore e fugiu, quando ele continua latindo para a árvore vazia, acredito que hoje a grande maioria das pessoas está perseguindo as prioridades erradas. Para formar uma espécie ultrasocial diversificada, como a espécie humana, é preciso criar um time de indivíduos únicos que colaborem efetivamente. Para tal, cada membro tem que estar conectado com o grupo e bem diferenciado individualmente. Portanto, o bebê que nasce vulnerável, sem conhecimentos ou habilidades, tem um design moldado por milhões de anos de evolução para embarcar nestas duas jornadas. A primeira jornada, este bebê deve se tornar um indivíduo autônomo, com autoconhecimento e uma identidade própria. A segunda jornada requer que este indivíduo se torne membro integrado do time, da tribo. Estas duas jornadas paralelas que ocorrem durante a vida de cada um podem ser resumidas em duas palavras: individualidade e socialidade. A ciência avançou tremendamente nas últimas décadas no entendimento destas duas jornadas. Porém, este entendimento não está sendo transformado em um plano de ação efetivo. Os objetivos e as prioridades de hoje raramente apontam para a direção que priorize estas jornadas. Estamos latindo para a árvore errada. Na jornada individual, é fundamental o desenvolvimento de uma cognição refinada e bem treinada, acompanhada de um processo contínuo de diferenciação, autodescoberta e autoconhecimento. Este desenvolvimento individual irá permitir a formação de uma identidade própria, sólida e autônoma. Cada um precisa aprender a pensar e a refletir, pois toda a nossa vida depende da qualidade das nossas análises e decisões. Muito raramente escuto alguém descrever estes objetivos como uma prioridade na vida. Cognição refinada e autoconsciência são as palavras-chave nesta jornada. Na jornada social, que busca tornar este indivíduo uma parte integral da tribo e do mundo que o cerca, a forma de entender o caminho e as prioridades é bem diferente da jornada individual. Para tal, o pensamento sistêmico deve ser desenvolvido, que significa entender que cada um é parte de um todo muito maior, entendendo também as forças e as regras dessa integração. Socialidade saudável e equilíbrio sistêmico são as palavras-chave nesta segunda jornada. No podcast Conexão Sapiens, farei uma síntese desta ciência com recomendações específicas para estas duas jornadas. A jornada social eu dividi em dois segmentos: o equilíbrio sistêmico dentro da área sistema e a socialidade saudável na área socialidade. A jornada individual será detalhada nas áreas individualidade e cognição. No meu primeiro grupo de podcasts sobre a área sistema,
eu argumento que há 4 prioridades que cada um deve buscar para fortalecer a integração de si mesmo com o sistema ao redor, ou seja, para atingir um certo equilíbrio sistêmico. Primeira recomendação: reconheça a sua ignorância, a sua limitação cognitiva, abraçando a ciência como instrumento para entender este mundo complexo. Isto é fundamental para o desenvolvimento de sabedoria, reconhecer a nossa própria limitação cognitiva. A segunda recomendação é aprenda e implemente os princípios mais fundamentais da pró-socialidade humana, que são basicamente 3. Primeiro, a colaboração. Fracassar nas colaborações profissionais pessoais traz um impacto profundo no equilíbrio sistêmico. É fundamental desenvolver a capacidade de colaborar efetivamente. O segundo, desenvolver e aplicar a sua sabedoria, ou seja, treinar a sua cognição moral e gradualmente aprender a refletir sobre o que é certo ou errado a se fazer em cada momento. E o terceiro princípio da pró-socialidade humana é equilibrar o halo e o autocuidado, ou seja, equilibrar o esforço que você dedica para cuidar de si mesmo e, ao mesmo tempo, também cuidar das pessoas ao seu redor, principalmente os jovens. Terceira recomendação: incorpore o hábito de aumentar a sua consciência corporal. Treine a sua consciência corporal, construindo uma intimidade profunda entre sua mente e seu corpo. Todas as sensações, percepções e informações que vêm do mundo atravessam o seu corpo para chegar na sua mente. É fundamental manter esta conexão entre corpo e mente muito bem refinada, muito bem treinada. E a quarta recomendação: embarque na jornada necessária para responder à pergunta: qual é o papel do divino e da espiritualidade na minha vida? Não existe uma resposta errada para esta pergunta, mas cada um deve responder essa pergunta individualmente. Com o progredir dos episódios deste podcast, farei recomendações em cada uma das outras 3 áreas, a área socialidade, individualidade e cognição, sendo que as áreas sistema e socialidade irão apoiar a sua jornada social, enquanto as recomendações que farei nas áreas individualidade e cognição irão apoiar a sua jornada individual. Estas jornadas duram décadas e todas estas recomendações são baseadas no meu entendimento da ciência de hoje e serão continuamente revisadas e refinadas. O design humano recompensa o sucesso nestas 2 jornadas e pune o fracasso. Tornar-se um membro único, valioso e integrado da sociedade é a direção do design humano. Todas estas habilidades não acontecem por acaso, e estas 2 jornadas andam em paralelo no decorrer da vida de cada um. Durante os vários milhões de anos de evolução, o design humano foi moldado em uma vila de 50 a 150 indivíduos, catadores e caçadores. Neste contexto de uma pequena vila de catador e caçador, tornar-se um indivíduo e um membro valioso da tribo acontecia naturalmente, pois este foi o contexto que o design humano evoluiu por milhões de anos. Porém, hoje, este processo, estas jornadas, acontecem em um mundo totalmente diferente, com um número enorme de potenciais desvios. Portanto, para que estas jornadas continuem na direção certa, é necessário que cada um defina as prioridades e os objetivos da própria vida de uma forma proativa e voluntária.
o que requer dedicação. Infelizmente, a sociedade moderna como um todo nem provê informações ou incentivos apropriados para que as prioridades se mantenham na direção certa. Hoje eu descreverei uma perspectiva de como olhar as principais características e capacidades humanas inatas, ou seja, uma maneira de olhar o design humano. O conjunto social, que são 8 características humanas descritas por Nicholas Christakis, um renomado sociólogo e médico greco-americano, que introduziu este conceito de conjunto social do inglês Social Suite em seu livro Blueprint: The Evolutionary Origins of a Good Society. Este grupo de características representa um conjunto central de capacidades humanas inatas que formam a base de todas as sociedades. Christakis argumenta que estas capacidades são universais em todas as sociedades humanas, independentemente de diferenças culturais ou geográficas. Elas são essenciais para a formação e manutenção de estruturas sociais e para o bem-estar dos indivíduos e das comunidades. Para entender estas características e como elas impactam a nossa vida hoje, farei uma reflexão a respeito de como o design humano torna o desenvolvimento dessas características um passo fundamental no caminho para uma vida plena. As características descritas por Christakis são identidade individual, 2. Aprendizado e ensino social, 3. Amor por parceiros e parceiras e filhos e filhas, 4. A amizade, 5. A formação de redes sociais, 6. A presença de um certo preconceito no grupo, 7. Uma hierarquia leve, 8. A cooperação. As duas primeiras características formam a base da jornada individual, enquanto o restante é fundamentalmente relacionada a uma jornada social. Eu vou falar um pouquinho de cada uma dessas 8 características. Primeira, identidade individual. É importante refletir que o ser humano tem a capacidade de reconhecer e manter uma identidade individual distinta um do outro. Cada pessoa tem uma face única, uma voz diferenciada e várias outras características que permitem diferenciar uma pessoa da outra. O cérebro humano também foi bem preparado para desenvolver a capacidade cognitiva de reconhecer pessoas diferentes, de uma forma muito sofisticada. Cada pessoa tem uma série de traços de personalidade que também exibem uma variabilidade grande na população, formando personalidades variadas e únicas. Durante a vida, cada um constrói um modelo mental complexo e sofisticado da própria identidade pessoal. Cada pessoa tem o potencial de desenvolver uma identidade única e bem diferenciada, com uma construção mental que envolve a consciência corporal, a personalidade, os valores, a história da pessoa, o caráter, etc. Esta identidade única, facilmente reconhecida por outros, também permite que cada pessoa tenha uma reputação específica, que pode e deve ser cultivada na rede social que este indivíduo pertence. Ou seja, resumindo, o design humano evoluiu por milhões de anos para que cada um de nós se torne um indivíduo único. Segunda característica, a aprendizagem e o ensino social. O bebê humano nasce vulnerável, sem conhecimentos e sem habilidades. O treinamento necessário para cada um é longo e requer um esforço significativo da família e da sociedade em geral. Por exemplo,
A tartaruga nasce pronta, ela já vai para o mar e não tem nenhum treinamento. Então, existe uma diferença grande entre diferentes espécies em relação à necessidade de aprendizado e ensino social. E o ser humano é um outlier, é um ponto fora da curva neste contexto. Os seres humanos têm a característica de ensinar habilidades ou conhecimento para o outro de uma forma sistemática, facilitando a transmissão de informação e cultura através das gerações. O aprendizado e o desenvolvimento das diversas cognições humanas são uma necessidade primordial para o desenvolvimento humano pleno. O ensino ocorreu no processo evolutivo no contexto de relações sociais íntimas e duradouras durante décadas. Para jogar o jogo de ser humano, você precisa ser treinado. O design humano evoluiu por milhões de anos para cada um aprender durante a primeira parte da vida e assumir a responsabilidade por ensinar na segunda parte da vida. As próximas 6 características fazem parte da jornada social e tornam a sociedade humana extremamente coesa, ou seja, uma espécie ultrasocial. A primeira dessas características é a presença do amor, a capacidade de formar laços emocionais profundos é uma característica da sociedade humana. O amor por parceiras ou parceiros românticos, filhos ou filhas, cria uma fundação necessária para relacionamentos de longo prazo e este amor é um motivador profundo da cooperação e do sacrifício. Falarei bastante sobre o amor num episódio específico sobre esse assunto na área socialidade. A amizade, a quarta característica do conjunto social e a segunda desse grupo que a gente está falando da jornada social. A amizade, que se caracteriza pela formação de conexões sociais de longo prazo sem o objetivo de reprodução. Poucas espécies expressam a amizade. Somente espécies altamente sociais, como por exemplo golfinhos e elefantes, também apresentam este comportamento, este fenômeno. A amizade cria relacionamentos profundos e de longo prazo, aumentando ainda mais a coesão e a sofisticação das redes sociais humanas. Brincar na infância cria condições que propiciam a formação de amizade e também do desenvolvimento cognitivo individual. Amigos de infância duram a vida toda. A quinta característica do social suite, do conjunto social, é a presença das redes sociais, que se caracteriza pela criação e manutenção de grupos sociais interconectados. Os seres humanos são uma espécie à parte no que tange à formação de redes sociais. Conexões sociais de família, parceiros ou parceiras românticos e amigos formam redes sociais sofisticadas, coesas e altamente flexíveis. As redes sociais permitem a troca de informação, a distribuição de recursos e também permite a distribuição de trabalho e formam redes de apoio social. Uma rede social de um indivíduo que é saudável apresenta um número de mais ou menos 50 a 150 pessoas com relações íntimas e longas, com conexões sociais de família, parceiros ou parceiras românticos e amigos. A manutenção dessa rede social individual é fundamental para uma socialidade saudável a longo prazo. A sexta característica do conjunto social é o preconceito no grupo, in-group bias, que é a tendência de favorecer o próprio grupo em detrimento de outros grupos. Os seres humanos favorecem os grupos internos e próprios, manifestando um viés contra pessoas de outro grupo ou outra sociedade. Este viés favorece a cooperação interna no grupo e promove conflito entre grupos diferentes. Reconhecer este viés contra o outro
permite corrigir distorções que podem ter tido um papel protetivo durante o processo evolucionário, mas não são mais adequadas para a sociedade atual. A sétima característica é a hierarquia leve. O estabelecimento de uma estrutura social hierárquica, geralmente com um líder ou figura de autoridade, é típico e universal nas sociedades humanas. Uma certa hierarquia nas sociedades humanas facilita a cooperação e o processo de decisão, porém também pode levar à opressão e ao fracasso desta sociedade. Portanto, a formação de uma hierarquia de leve a moderada, relativamente igualitária, é importante para a formação de uma sociedade saudável. Em sociedades equilibradas e saudáveis, esta hierarquia é baseada predominantemente no mérito e no status social. Isso enfatiza a importância da reputação de cada um. Saber como liderar e como ser liderado é fundamental para desenvolver uma sociedade saudável e colaborar efetivamente. Irei dedicar um episódio do podcast especificamente para a liderança e os comportamentos de como construir um relacionamento efetivo entre líder e liderado. A última característica do conjunto social é a cooperação, que é a capacidade de trabalhar juntos em uma direção e com objetivos comuns. A cooperação é uma das características mais fundamentais da espécie humana e acredito que tenha sido uma força que moldou grande parte da outra socialidade humana. A colaboração é um dos fatores primordiais do sucesso da nossa espécie. E eu dediquei um podcast exclusivamente à cooperação na fase inicial. Estas 8 características convergem para tornar a nossa espécie ultrasocial e diversificada, permitindo uma adaptação flexível e inovadora a qualquer nicho ambiental. Estas características combinadas permitem à nossa espécie atingir níveis de sucesso na sobrevivência sem precedentes nos anais da história da vida. Resumindo, com este entendimento sobre o design humano que cresceu absurdamente nas últimas décadas, acredito que as prioridades de cada um e as métricas de sucesso na vida e na escola deveriam ser completamente repensadas, com o objetivo de colocar cada pessoa no caminho certo para atingir progresso nestas 2 jornadas. Uma jornada individual que leva ao desenvolvimento de um indivíduo autônomo, autoconsciente e com uma cognição bem treinada. E uma jornada social e sistêmica que permite este indivíduo diferenciado estar conectado de uma forma efetiva com as pessoas e o mundo ao redor. A natureza moldou o design humano para que, de tal forma, o sucesso nestas 2 jornadas fosse recompensado e o fracasso punido severamente. Isto é claramente uma simplificação, porém acredito que é uma simplificação muito útil para a gente aplicar a ciência que existe hoje. Por favor, me enviem sugestões, críticas construtivas e perguntas. Para concluir, caso você ache que este é um assunto que vale a pena, me siga no Instagram, @caldeconexãosapiens. E por favor, espalhe essa notícia. Tem um novo podcast, Conexão Sapiens, a ciência desvendando você. Um grande abraço do Calde. Meu nome é Calde Abdala, sou médico e tenho experiência de clínica de atender pacientes de mais de uma década, trabalhando principalmente no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, e no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Eu me formei na Universidade Estadual de Londrina e fiz residência na medicina da USP e meu doutorado também foi na FMUSP.
Fiz o meu pós-doutorado no Hospital Brigham and Women's da Faculdade de Medicina da Universidade de Harvard, em Boston. Faz 24 anos que eu faço pesquisa e desenvolvimento de novos tratamentos para o câncer, com inúmeras publicações científicas. 17 anos atrás, eu mudei para os Estados Unidos e, na minha carreira dentro da indústria farmacêutica, trabalhei em várias grandes indústrias, como a Merck, a Sanofi, a AstraZeneca e a Bristol Myers Squibb. O ápice da minha carreira como executivo da indústria farmacêutica foi a posição de Senior Vice President, chefe mundial da oncologia médica de uma dessas grandes indústrias, liderando centenas de ensaios clínicos e um orçamento anual de 1,2 bilhões de reais. Como executivo da indústria farmacêutica, eu fui pioneiro no desenvolvimento da imunoterapia em câncer, membro do time que desenvolveu e lançou o primeiro medicamento de imunoterapia que demonstrou o aumento da sobrevida. Eu estive envolvido no desenvolvimento e lançamento de 7 novos medicamentos oncológicos, que hoje são utilizados em mais de uma dúzia de tumores e em várias dezenas de indicações diferentes. A imunoterapia no câncer foi uma das causas que, pela primeira vez na história, houve uma redução da mortalidade do câncer, e foi o racional do Prêmio Nobel de Medicina de 2018 que o professor James Allison recebeu. Eu trabalhei diretamente com o professor James Allison durante o desenvolvimento da primeira imunoterapia que demonstrou benefício de sobrevida num estudo randomizado. Também fui membro do National Cancer Policy Forum, um grupo que faz parte da Academia Nacional de Ciências dos Estados Unidos e aconselha políticas relacionadas ao câncer. Também participei no board da Sociedade Norte-Americana de Imunoterapia em Câncer, entre várias outras sociedades médicas dos Estados Unidos e da Europa. Liderei iniciativas pioneiras em compartilhamento de dados em oncologia, que foram reconhecidas pelo renomado think tank Faster Cures e pelo 41º presidente dos Estados Unidos, George H.W. Bush. Também liderei a resposta à crise da pandemia dentro de uma das grandes indústrias farmacêuticas americanas, iniciativa que, pela sua excelência, recebeu reconhecimento da Academia Nacional de Ciências dos Estados Unidos. Recentemente, comecei um projeto que tem sido uma verdadeira paixão para mim, o Conexão Sapiens, a ciência desvendando você. É um podcast que busca ir além das histórias passageiras, oferecendo uma exploração profunda e duradoura com o objetivo de sintetizar a ciência no apoio à sua jornada de crescimento social, pessoal e cognitivo. Esta síntese é o resultado de mais de 2 décadas de estudo.